Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, tenho que dar parabéns ao Adonai pela palestra. Foi muito bacana. A gente que já trabalhou um tempo com dinamometria isocinética na universidade sabe a importância e o tamanho da contribuição da dinamometria no nosso ambiente clínico. Então, é muito importante a gente ver um clube de futebol da primeira divisão trabalhando nesse nível. Então, é muito importante e muito legal a gente ver isso na prática. Além dos artigos, a gente vê a aplicação de toda essa ciência no dia a dia. Mas então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai ter uma mesa redonda, a gente vai conversar com alguns dos nossos ex-alunos da universidade. Então eu queria dar boa noite para a Emily, para a Kátia, para o Rodrigo. Acho que cada um deles vai poder se apresentar. Mas eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito a presença deles para que a gente pudesse bater esse papo no dia de hoje. Tá bom? Então, boa noite, pessoal. Entrem, liguem suas câmeras e vamos começar. Boa noite, e aí, Rodrigo? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Que legal. Ó, a Emily também. Que legal, muito bom. Em primeiro lugar, tudo então, bem? quero agradecer demais vocês por estarem com a gente. É, talvez vocês são as pessoas que mais sabem e têm noção do quanto esse evento de hoje representa para nós, e acho que especialmente para mim e professor Cássio, que também está online aqui. A gente está com aí 130 e poucas pessoas online assistindo. É uma coisa super especial e super incrível o que a gente está vivendo hoje. Então, em primeiro lugar, agradeço muito por vocês estarem aqui com a gente e também agradeço muito por tudo que vocês fizeram para que ajudasse a gente a chegar nesse momento. Acho que vocês foram um, pessoas que participaram muito ativamente desse processo, um ecossistema que acho que a gente conseguiu criar, tanto eu quanto o professor Cássio, junto com as monitorias e os grupos de estudo. E vocês foram os nossos primeiros monitores e puderam fazer muito por esses estudantes que estão aqui hoje, e alguns já fisioterapeutas, então é muito especial. Então eu queria que primeiro vocês três se apresentassem, falassem um pouco sobre a formação de vocês e aí a gente já começa o papo. Quem começa aí? Primeiro a Kátia. A Kátia foi a primeira monitora, a primeira. Então, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer pelo convite. E então vou me apresentar. Eu sou a Kátia, eu me formei pela PUC no ano de 2017. Eu fui monitora no meu último ano de faculdade. E junto com a monitoria, a gente tinha o grupo de estudos, então eram coisas concomitantes. Assim que eu terminei a graduação, eu ingressei como aluna de mestrado na Universidade Federal do Paraná. Concluí o meu mestrado no ano passado, em fevereiro. E atualmente eu trabalho com neuroreabilitação. Trabalhei no Hospital Pequeno Príncipe por 3 anos. Hoje acabei de assumir no Onyx, uma das UTIs lá neonatais e pediátricas. E trabalho no Centro Vitória de Neuroreabilitação. Eu pretendo ingressar como doutoranda no programa de pós-graduação da PUC, se tudo der certo. E a importância do grupo de estudos e da monitoria nesse processo foi ímpar, né? Não tem muito não tem como tirar, como excluir a importância da monitoria e da metodologia de estudo que a gente desenvolveu durante esse processo, o quanto isso foi importante, tanto para o meu ingresso como mestranda na Universidade Federal, quanto até hoje é importante na minha vida profissional e acadêmica também. Eu não sei se cada um vai se apresentar, se vai falando já. Sim, não, cada um se apresenta antes, é melhor, né? Melhor, né?
Vou eu, então? Vai, Rodrigo. Então, meu nome é Rodrigo, me formei em 2017, colação de grau 2018. Fui o segundo monitor dos grupos de cinesiologia, anatomia, depois da Kátia. E depois da graduação, iniciei a pós-graduação, o programa do RTS, que é o Resistance Specialist Training, que basicamente estuda aprofundadamente cinesiologia, biomecânica e toda a aplicação dela no mundo da fisioterapia. Não segui como a Kátia ali a área mais aprofundada de mestrado e doutorado, fiquei na pós-graduação e atuo profissionalmente desde que me formei com a fisioterapia traumato-ortopédica, basicamente aqui na região onde eu moro, que é a região metropolitana de Curitiba. Acho que é a vez da Emily se apresentar. E aí, Emily? Se ela tiver uma. Acho que ela caiu. Tá Acho caindo que a conexão da Emily. Acho que ela já tá voltando. Mas muito legal. As histórias de vocês foram para caminhos distintos, né? Um foi para a área acadêmica e depois voltou para a prática profissional, enquanto o Rodrigo foi direto para a prática profissional, que é uma história acho que um pouco parecida com a da própria Emily, né? Vamos ver ela voltando. A Emily fez o meio do caminho entre vocês dois, né? Vamos, vamos esperar ela voltar aqui. Mas é muito bom ver vocês e ver vocês tendo sucesso e construindo uma carreira profissional como vocês estão construindo. Para a gente é muito importante, é muito especial ver tudo isso. Ó, a Emily voltou. Ô, Emily, qualquer coisa, tira o vídeo e deixa só o teu áudio para ficar melhor, eu acho. Bom, acho que vamos batendo um papo aí. Enquanto isso, quando o da Emily começar a funcionar, ela fala de novo e tal. Mas, pessoal, me digam assim, acho que é importante a gente começar aqui. Eu queria saber de vocês, em primeiro lugar, como que vocês enxergam hoje a importância e a utilidade dos conhecimentos que a gente trabalhou assim, no entorno da cinesiologia e da biomecânica hoje na área de atuação de vocês? Porque vocês foram para caminhos totalmente distintos, né? A Kátia foi lá para neuro e trabalha em hospitalar, trabalha com crianças e tudo mais. E o Rodrigão está trabalhando com traumatortopedia. Em geral, acho que o nosso senso comum leva a gente a acreditar que somente quem vai trabalhar com traumatortopedia vai usar isso. E é legal a gente bater um papo sobre isso. Então eu queria saber de vocês o quanto e como que vocês veem a aplicação disso no dia a dia. Acho que eu mesmo posso já desmistificar isso, que eu também achava que a cinesiologia, a biomecânica eram mais aplicados à trauma ortopédica, principalmente desportiva, né? Como a maioria deve achar. Mas no começo da minha atuação ali, trabalhei com uma parte com neuro também, atendendo alguns pacientes de neurologia e pacientes da saúde do idoso, né? Geriátricos. E a cinesiologia e a biomecânica, o conhecimento em cinesiologia e biomecânica são extremamente importantes nessas áreas também. Principalmente trabalhando no home care, por exemplo, que você tem poucos recursos para utilizar, você tem que ser criativo para conseguir uma evolução do seu tratamento, você não tem máquinas para trabalhar, acrescentar pesos, que é mais fácil de se fazer. O conhecimento em cinesiologia e biomecânica ajuda muito a você ser criativo e conseguir uma evolução adequada no teu tratamento, que acho que é a parte mais difícil de qualquer tratamento fisioterapêutico ali. Não só na traumatortopedia, então nas outras áreas também. Com certeza. E aí, Kátia? Então,
complementando o que o Rodrigo disse, é realmente do senso comum acreditar que na parte da principalmente na neuropediatria, que a gente usa muito poucos recursos ou os conhecimentos acerca da cinésio e da biomecânica para o tratamento das disfunções musculoesqueléticas que acometem esses pacientes, essa amostra, né, esse tipo de paciente. O que a gente acaba descobrindo na prática é que a gente basicamente trabalha com cinésio. Hoje eu sou credenciada pelo método PediaSwitch e eu atendo crianças utilizando o método, que é o método da gaiola. Esse método, ele é basicamente, a gente usa roldana. Então, para fazer fortalecimento, para fazer posicionamento, para colocar a criança para fazer postura. Então, se eu não tiver um conhecimento adequado da cinésio e da artrocinemática, eu, como fisioterapeuta, vou ter muita limitação para tanto desenvolver uma avaliação adequada, quanto para fazer a parte do tratamento, que é conseguir posicionar as roldanas de forma adequada, conseguir posicionar o paciente de uma forma adequada. Claro, todos aqueles que são credenciados pelo método são capazes de fazer a aplicação, mas é um diferencial quando você conhece a arte cinemática de uma forma mais profunda, porque você consegue avaliar e tratar de uma forma muito diferente, eu diria. Assim, é um diferencial, na minha opinião. Que legal. E aí, Emily, conseguiu conectar agora? Tá tudo bem aí? Sim, ó. Tá tentando. Ih, tá sem áudio, Emily. Ô, Emily, tá sem áudio aí, cara. Não tá dando pra te ouvir. Vamos tentar de novo com a Emily aí. Bom, a gente vai esperando aí pra ver como que vai acontecer aí com a situação da Emily. Tomara que ela caia, mas não se machuque tanto, porque sabe como é que são essas coisas. Pessoal, vamos lá. Quero saber de vocês. Como vocês visualizam e qual vocês acham que foi o maior impacto de ter participado e, de certo modo, até liderado os nossos grupos de estudo? Então, às vezes, quando você tem que puxar um grupo de estudo ou quando você é monitor, você automaticamente tem como eu vou dizer, você tem a necessidade de você tem que estar por dentro do negócio porque você tem que puxar a discussão. Então, às vezes a posição de monitor ou de líder de um grupo de pesquisa te coloca numa posição em que você tem que se manter estudando para tocar e para conduzir o processo de construção da galera. Então, eu queria saber como que foi esse processo para vocês e qual que é o impacto disso hoje, assim, para vocês. Como que vocês enxergam isso? Acho que primeiro, falando do grupo de estudo em si, é uma experiência bastante diferente da sala de aula, né? Que a gente tem o professor lecionando, você estuda meio que guiado pelo professor e às vezes pouco ao que comparado ao que precisaria estudar, né? Só aquilo superficial, às vezes, o que dá tempo na aula e não tenta se aprofundar muito. No grupo de estudos, como é uma experiência entre alunos ali, eu acho que os alunos se sentem mais livres para também apresentar dúvidas, para esclarecer dúvidas. E agora, falando do papel de líder ali, de guiar o grupo de discussão, é bastante desafiador, porque você tem que estudar mais do que os outros, basicamente, porque você tem que estar inteirado em todos os assuntos e meio que ter uma... Claro que não vai dar para saber tudo, mas uma ideia de o que as pessoas podem ter dúvidas e como conseguir ajudar a esclarecer. Como aluno, líder do grupo, claro que não vai conseguir saber de tudo, mesmo o professor, às vezes, não consegue saber tudo, ou lembrar de tudo na hora. Então, e daí, por isso o grupo de estudo é interessante, porque é um estudo conjunto, né? Mesmo com o líder ali, o representante, né? Esqueci a palavra. Enfim, o líder do grupo de estudos ali tem que
é um aluno também, então acho que os outros alunos se sentem mais livres para tirar dúvidas e tentar se aprofundar mais junto com aquele. Às vezes tem um certo medo, um distanciamento do professor, né? Sim, Na sala sim, de aula. porque não é uma relação professor-aluno, né? Então você não tem esse lance da cobrança e você acaba se posicionando, você é muito mais brother das pessoas, então assim, e até o jeito que você conversa é diferente, então e eu vejo assim o quanto isso foi importante para vocês, porque eu acompanhei vocês de perto, então assim, o quanto vocês tinham que se desdobrar para ter sei lá, 5, 6 formas diferentes para conseguir responder uma pergunta e fazer com que alguém entendesse alguma coisa. Mas vamos testar de novo lá. O Emily, tá conseguindo falar agora com a gente? Eu acredito que sim. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Sim, agora tá funcionando. Ai, que bom. Pois, Emily, Peço faz assim, desculpas. relaxa, meu. A primeira coisa, se apresenta, conta aqui pra gente quem é você, o que você fez aí até agora e o quanto que o conhecimento de cinesiologia e biomecânica foi importante para você. E daí a Kátia já vai continuar com o falando que estava no papo. Ok. Bom, então, oi, gente. Meu nome é Emily. Eu me formei na PUC em 2018 e logo em seguida iniciei a residência multiprofissional no Hospital Cajuru. E então fiz a minha residência nos 2 últimos anos e atualmente eu trabalho no Hospital Santa Casa. E notícia de primeira mão, vou voltar para o Hospital Cajuru também. Ah, que Para você ver como essas coisas abrem portas, né? Eles me convidaram para trabalhar lá essa semana e já começa no próximo mês, então estou bem feliz. Em relação à monitoria, né, eu tive uma experiência muito desafiadora, eu diria, porque eu comecei a ser monitora no primeiro semestre do último ano, então eu tinha 11 matérias, fazendo TCC e, além disso, peguei a monitoria. Agradeço até ao professor Leandro, porque me incentivou muito, tanto ele quanto o professor Cássio, porque eu realmente achei que eu não daria conta, mas foi uma experiência sensacional. Consegui conhecer, na minha época, não sei se na de vocês eram, mas a nossa monitoria era para o curso de fisioterapia, enfermagem e farmácia. Então, realmente foi desafiadora. E, graças a Deus, deu tudo certo, eu aproveitei bastante, acredito que os alunos também aproveitaram bastante, deu para a gente fazer bastante coisa. Respondendo a segunda pergunta, eu acredito que foi fundamental, até porque não só no momento de monitoria, que eu era monitora de anatomia, né? Então, não só no momento de estudar junto com os alunos, porque além de você rever tudo que você via nas matérias em si, você, que nem o professor estava dizendo, você fica muito mais à vontade, porque são só alunos. Então, eu aprendia muito com eles, porque eu precisava rever todo o conteúdo, né, para poder passar as coisas para eles. E, além disso, também tinha o momento de discussão da cinesiologia e biomecânica do Capand, né, com o pessoal da Físio. Então, isso me ajuda a ter uma visão mais completa do seu paciente quando você vai para a prática. Então, eu nunca mais esqueci dessas coisas. Quando eu fui para a residência, eu atendia na unidade básica de saúde. E lá funciona mais ou menos como uma clínica, né? E eu sempre voltado para a área do idoso. Então, sempre eu estava lembrando das coisas que a gente discutia, e isso sempre tem me ajudado nos tratamentos dos pacientes, principalmente na parte de unidade básica de saúde. Mas a gente também vê isso em ambiente hospitalar. Muito bem, muito bem. Fiquei feliz com a notícia. Vamos trabalhar na mesma firma, né? Que ótimo. Vamos! Agora somos colegas de trabalho. Exatamente, exatamente. Inclusive, a gente está expandindo cada vez mais a atuação do curso, inclusive com mais ações dentro do hospital. Então, que bom, bom saber que você está lá. A gente vai trabalhar mais perto. Vai ser super legal. Fico muito feliz também. Vai ser muito massa. Fiquei muito feliz com a notícia. Mas vamos lá, a gente estava falando, depois a gente começou a falar aqui sobre qual que foi assim, o impacto da participação, né, dos grupos e assumir esse papel de liderança, né, de as discussões e tal. E o Rodrigo estava falando o quanto isso foi importante para ele, porque ele tinha que se desenvolver nesse processo. E aí eu queria saber da Kátia e da Emily como que
como que foi esse lance para, assim, você acabar sendo responsável por uma atividade. É claro que na época que vocês estavam lá, nós professores, a gente ainda acompanhava isso presencialmente. Depois, em um tempo depois, até com o Gabriel, que está aqui junto, né, o nosso vice-presidente, a gente já chegou a experimentar alguns momentos em que nem tinha mais a figura do professor, e essa foi a evolução do processo, né? A gente começou por um processo totalmente com a presença dos professores, e aí os professores, aos poucos, a cada ano a gente foi se retirando cada vez mais, para culminar no que hoje a gente pode chamar de liga, que é um órgão com vida própria e feito de estudantes para estudantes. Essa sempre foi a nossa ideia. E aí eu queria saber de você, como que foi ter esse papel, trabalhar, ter que se preparar, estudar, e o quanto vocês veem disso hoje? Assim, pessoalmente, eu imagino que isso deva ter impactado muito na capacidade de vocês de aprenderem, na capacidade de aprendizagem, você começar a aprender de outras formas que não sejam decorar um monte de coisa. Então, eu queria saber como que foi para vocês. Então, com certeza, foi um processo que exigiu bastante. Na minha época, eu estava no último ano da faculdade, então, além da monitoria, tinha uns estágios que a gente fazia, que eram no turno da manhã, aí tinha a monitoria, que era tarde, e durante o processo eu ainda prestei o processo seletivo para entrar no mestrado da Federal, da Universidade Federal. Quem não conhece o processo para entrar como mestranda na Universidade Federal, ele é bem extenso e demanda muita interpretação de texto, porque eles deixam para a gente disponíveis alguns artigos para você ler e você tem que interpretar. Então, durante a minha monitoria e durante o grupo de estudos, a forma de interpretar o texto, de interpretar tanto o Capande quanto um artigo científico, ela mudou muito. Quando a gente inicia a graduação, durante o processo como graduandos de fisioterapia, a gente passa por diversas fases, eu acredito. Na última, que foi essa de processo de monitoria, no qual a gente tinha que aprimorar a leitura para poder levar para os alunos já, como o professor explicou, de iniciar, né, uma discussão, de estar na linha de frente, em começar a conversa, para que todo mundo ficasse à vontade de discutir, entender que não é a todo momento que você vai conseguir entender, às vezes, o que o texto está te dizendo. A interpretação dos dados científicos, ela é um exercício constante. Então, eu acho que o principal fator que eu levo até hoje para a vida profissional é essa interpretação, é conseguir desmistificar a cinesiologia de uma forma mais adequada ao clínico. Porque quando a gente pega um texto científico ou quando a gente vai para a leitura de livros complexos como Capande, é muito difícil trazer isso para a prática. E quando você está na graduação é mais difícil ainda porque você não tem essa prática clínica. Então, como eu estava nesse processo de último ano de faculdade, de estar no estágio, tinha monitoria e esse processo seletivo, então foi um conjunto que só uma coisa otimizou a outra e a gente vai cada vez mais aprimorando essa leitura. E claro, né, conseguir entender o texto e discutir ele com pessoas que têm uma visão diferente, às vezes, de um parágrafo, você entende uma coisa, a Emily entendia outra, vinha outro aluno e entendia de outra forma, os professores auxiliavam na leitura e eram horas de grupo, né? Acabava que uma hora passava muito rápido e era uma carga de conteúdo muito grande. Então, a cada discussão a gente ia crescendo juntos e, sem dúvida nenhuma, o principal impacto foi aprimorar a leitura científica e conseguir conciliar todas as atividades que eu tinha no último ano da faculdade da graduação. Mas, sem dúvida nenhuma, foi primordial para eu entrar tanto no processo seletivo da Universidade Federal, quanto até hoje para mim, como profissional, realizar a leitura técnico-científica e trazer para a prática clínica. Muito bom, muito bom.
E aí, Emily, conta mais, como é que foi isso para você? Então, como eu tinha dito anteriormente, né, realmente foi bem desafiador. Eu tinha sempre, desde a escola, na faculdade, né, esse modelo de o professor te passa e daí você estuda depois, né? E isso mudou muito quando eu virei monitora, porque eu tinha que justamente sempre estudar antes do grupo, ficava horas lendo a página, às vezes lia um parágrafo para entender, era bem difícil mesmo. Inclusive, a Kátia foi minha monitora antes, então muitas vezes eu ligava para a Kátia e falava, amiga, vamos estudar aqui essa parte. E daí a gente estudava junto, então, para eu levar isso no grupo de monitoria. Estudava muito e ainda chegava no grupo e é igual a Kátia disse, você se encontra com outras pessoas que leram e tem outra percepção, né, de modo diferente. Então era só uma preparação mesmo, mas no momento todo mundo juntava suas ideias e com certeza tudo ficava bem mais claro. Então, com isso, eu consegui desenvolver uma autonomia, digamos assim, muito melhor do que eu tinha antes, né? Antes a gente estudava, via resumo, mas isso é você pegar um conhecimento totalmente novo, digamos assim, e entender por conta própria, né? Digamos assim. E ainda assim chegar lá no momento e desconstruir e construir novamente. Então, isso me ajudou muito para estudar, para entrar depois na residência. E na residência funciona exatamente assim. Na residência a gente não consegue, não tem aula, não tem professor. Então você tem que ter desenvolvido já isso. Se não desenvolveu, você vai desenvolver. Então, quando eu cheguei nesse momento, graças a Deus eu tinha passado pela monitoria, que me ajudou bastante e eu já tinha, digamos, melhorado essa habilidade. Legal, legal. Emily, você falou uma coisa, você usou um termo que, enfim, eu acabo usando muito ele em alguns momentos e, e que ele é muito legal, que é o fato, assim, de muitas vezes, quando a gente está num grupo de estudo, a gente tem que passar por um processo de desconstrução. E eu acho que é importante vocês falarem um pouco sobre isso, porque se desconstruir, porque o que acontece? Quando você começa a faculdade, você tá lá e você começa a achar que tudo é cartesiano. Então, tá ali dentro do plano X e Y, então se a origem do músculo é essa, então é essa, o músculo fica assim. Você nem sequer consegue imaginar a individualidade biológica na prática. Você não consegue imaginar que um teste do jeito que você vê num livro é de um jeito, na aula prática nunca está igual o livro, e na clínica você nunca vai ver nada igual o livro, e aí você começa a ficar doido, porque as coisas, elas são diferentes, né? E bem-vindo, né? Esse é o mundo real em que a gente vive. Mas eu queria saber de vocês, assim, o quão importante foi entender e passar por esse processo de desconstrução. Por que eu pergunto isso? Muitos dos que estão aqui, às vezes vendo a gente, quando a gente se coloca numa posição ou num grupo de estudo, a gente vai sentir muito desconforto. Se desenvolver e estudar vai criar demandas e vai fazer com que a gente se coloque a pensar coisas de um jeito que nem a gente imaginava. Sei que o Rodrigo passou pela formação do RTS, a mesma formação que eu tenho no Master, e também é uma formação que exige um processo de desconstrução e tudo isso, só que o momento de desconstrução em si, ele é muito desconfortável, faz com que a gente se sinta muito sem saber nada. E eu queria saber o que vocês podem falar para quem está aqui com a gente, para eles, para encorajar eles a passarem por esse momento propositalmente, assim, né? Você querer se desconstruir, querer se sentir desconfortável, sabe? É isso que eu acho que é importante eles saberem também. E toda vez que você se desconstrói, tipo, no RTS, você acaba se reconstruindo maior, mais forte, assim como o músculo, né, lesionado lá durante uma atividade física para você ganhar mais força e tal. Você acaba se lesionando, você vai se questionar, eu acho muito mais do que o Leandro falou, de você acha que não sabe nada, eu acho que eu, pelo menos, me questionava muito e tentava, no começo, uma certa relutância para você aceitar que aquilo não é exatamente daquele jeito que você viu no livro lá, aquela mente dentro da caixinha.
Então, o começo da desconstrução é realmente desconfortável, você tenta bater de frente com outros argumentos, você evita um pouco aceitar que aquilo pode ser diferente, mas você tem que se abrir para entender que tem outras visões, outras interpretações, outras análises daquele mesmo problema que você só sabe olhar de um jeito. Se você aprender a olhar para aquilo de outras formas, pode ser que aquele problema seja menor, mais fácil de contornar, que é como o Leandro falou, na prática nada é como está no livro. Nenhum paciente, acho que é muito difícil encontrar um paciente que tenha origens e inserções, por exemplo, exatamente como está no livro, no mesmo local ali, se você for fazer uma palpatória. Então, você conseguir se desconstruir, olhar o problema por ângulos diferentes, com certeza faz muito bem. É muito engrandecedor profissionalmente e pessoalmente também, né? Então, na fisioterapia, a gente precisa se desconstruir muito para conseguir entender que a pessoa fez, como na apresentação anterior lá, dois indivíduos fizeram a mesma cirurgia, mas vão ter consequências diferentes depois, com o mesmo tempo de recuperação. Você vai ter que saber lidar com essas duas pessoas. Por que está diferente? Não é exatamente como o livro dá lá, semana após semana, na recuperação. Você tem que aprender e entender, né, principalmente, ir a fundo para entender por que aquilo está acontecendo daquela forma. Tentar entender, pelo menos. Meninas. Então, se eu pudesse falar uma coisa, não tenham medo de errar. Não tenham medo de se arriscar, de falar, de colocar, de propor uma ideia e ter medo de que essa ideia esteja errada, porque não existe certo definido nem o errado completo. Assim, a gente não vive no meio clínico. O que a gente descobre é que eu, por exemplo, eu posso ter dois pacientes com a topografia neurológica igual, pode ser dois pacientes de mesma idade, mesmo sexo, mesma lesão, e eles vão ter níveis motores e de desenvolvimento completamente diferentes. Então, o que serve para um não vai servir para o outro, e é um desafio diário você conseguir entender como que essa repercussão funcional, motora, leva as disfunções funcionais e como realizar o tratamento. Então, não é um plano cartesiano, não é uma receita de bolo. Então, se arriscar, se desconstruir daquilo que você imagina que vem como certo e errado, é um processo constante na prática clínica. Ele não vai acontecer só durante a graduação, não vai acontecer só durante o desenvolvimento do grupo, das discussões de artigos, ele vai acontecer na vida de vocês, clínica mesmo. Porque você se encontra e se depara com desafios que às vezes fica difícil você conseguir entender o que está acontecendo com o paciente e como você vai fazer para tratar. Até onde eu posso ir? Como interpretar? Porque, como o professor Leandro falou, na hora que a gente lê um teste no livro, como executar um teste de avaliação de comprimento muscular, por exemplo, e daí você vem para a neuropediatria, onde a inserção muscular às vezes não está no lugar que ela deveria. O músculo ele tem alterações de tônus, você tem uma alteração óssea estruturada no paciente. Então, como que eu vou realizar o teste se o paciente funcionalmente é completamente diferente do que está no livro? Então, não é uma caixinha, você tem que se adequar. Então, se você tiver medo de errar, você não vai se arriscar. E você não vai conseguir se desenvolver, nem conseguir desenvolver o plano de tratamento. Então, a principal dica que eu dou é não ter medo de errar, não ter medo de perguntar o que você não entende, não ter medo de ir atrás, de se aprimorar, de ler mais, de dizer, de responder até, eu não sei. Às vezes eu sou questionada pelos pais e eu tenho que falar, olha, eu não sei, eu vou ter que procurar e a gente vai ter que conversar depois. Porque é uma constante, tanto na vida profissional, como o Rodrigo falou, quanto na pessoal, porque são desafios. E os desafios, eles são diários. Claro que não só na neuropediatria, mas como fisioterapeutas, né? Em qualquer área que você for, você vai se deparar com Bom, eu acredito que o momento certo para iniciar uma desconstrução, né, seria no momento da graduação.
Então, esse momento que a gente vive na monitoria, de você estudar, de você entender tudo que, o contexto, né, das discussões, e chegar no momento que você se reúne e ser, às vezes, totalmente ao contrário do que você pensou, ou, que nem o Rodrigo disse, de um ponto de vista diferente, vendo o mesmo problema, é o momento mais confortável para a gente fazer isso, porque é o momento que você ainda é aluno, né? Estudante, na verdade. Então, esse momento é justamente o momento para desconstruir. Então, é o momento onde você faz essa troca com os outros alunos e professores, e é um momento que todo mundo está aberto a isso. E eu acredito, assim, que se você começa a ter esses momentos na graduação, quando você chega na vida profissional, isso é muito mais fácil, porque a gente nunca vai trabalhar sozinho. Principalmente quem trabalha, né, no ambiente hospitalar, eu sei que nem o Rodrigo é em clínica, a Kátia também, mas no ambiente hospitalar muito menos, você nunca vai estar sozinho. Sempre tem outros fisioterapeutas trabalhando com você, médicos, nutricionistas, psicólogos. Então sempre você tem uma troca com outras pessoas todos os dias. E são vários pontos de vista diferentes, pessoas que conhecem da mesma coisa de uma forma diferente. Então, se você começa a trabalhar essa desconstrução na graduação, realmente se abrir para isso, que isso aconteça de uma maneira confortável, porque tem momentos que realmente é desconfortável mesmo. Quando você erra, você se sente constrangido, né? Só que toda vez que você erra e você se sente mal ou fica com vergonha, você cresce de uma outra forma. Porque não é só você que não entendeu, ou só você que não sabe. Todo mundo vai se construindo mesmo, sabe? E quando você vai fazer isso na prática profissional, é muito mais tranquilo. Hoje em dia mesmo eu vejo, hoje eu trabalho numa UTI sozinha, né? Então antes eu era residente. O peso é bem mais leve quando você era uma residente, por exemplo. Eu não tinha mais medo de perguntar, não tinha medo de falar besteira, porque eu ainda era residente. E agora a equipe não me vê mais como residente, né? E sim a fisioterapeuta responsável pela UTI. E ainda assim, eu não me sinto desconfortável quando eu não sei alguma coisa. Eu chego, eu discuto a conduta com o médico, pergunto a opinião dele, falo a minha opinião e o ponto de vista da parte clínica fisioterapêutica. E é muito mais confortável. E todo mundo faz isso o tempo todo, sabe? Então, acho que a gente não pode trabalhar com ego. Não com ego. Eu não sei. Eu não vou dizer que eu não sei. A gente sempre tem que ser humilde e sempre estar aberto para viver essa desconstrução. E na vida profissional isso vai ficar bem mais confortável, eu acredito que vai ajudar bastante todo mundo. E é bem legal, gente, é muito bom, assim, sempre trocando, tipo, entendi agora, é muito bom. E claro, né, não deixar de a gente buscar o conhecimento, mas sempre estar aberto para troca, porque a gente aprende muito e vive, assim, experiências bem diferentes, com profissionais diferentes, e que acrescentam muito na nossa atuação como fisioterapeuta. Eu, assim, até aproveitando que você falou sobre isso, lembro até hoje, um dia numa aula, quando eu estava estudando gestão de empresas na Fundação Getúlio Vargas, um professor uma vez falou, uma das maiores virtudes que a gente pode ter é a humildade intelectual, é você se colocar numa posição de aprendiz o tempo todo. E aproveito e falo para vocês, assim, para nós professores, falo por mim e sei que o Cássio tem uma opinião muito parecida com a minha. Se ele quiser, inclusive, ligar a câmera e ficar online aqui junto com a gente conversar, tá tudo liberado. Inclusive, liga aí, Cássio, vem falar com a gente. É importante, assim, que a gente se coloque nessa posição para aprender e basicamente era o que acontecia com a gente, assim, quando a gente estava com vocês, era muita troca, vocês falavam, davam exemplos e começavam assim, ele é um negócio que o grupo de estudos em si, ele tem uma vida própria. Então ele vai tomando rumos que a gente não tem como estudar para isso. E isso faz com que a gente sempre aprenda à medida que a gente vai conversando e vai discutindo. Então é sempre muito especial. Então poder trocar e conversar com outros estudantes é sempre uma coisa muito incrível e é isso que faz a gente, professor, poder se desenvolver tanto porque a gente está o tempo todo sendo desafiado e podendo se desenvolver com estudantes maravilhosos como vocês foram e como vários dos que estão aqui também são e colocam a gente nessa posição.
Eu queria perguntar uma outra coisa para vocês, aproveitando que a gente pode conversar ainda. Primeiro, assim, Rodrigo, a próxima vez que for falar, se quiser comentar um pouco de como foi a tua experiência do Ciências Sem Fronteiras e você ter estudado um pouquinho na Austrália, conte para eles, acho que isso é legal. E eu queria saber como que como vocês se identificaram e como vocês acabaram caindo nas áreas de atuação que vocês estão hoje. Porque, às vezes, quando o cara entra na universidade, ele já fica pensando, meu Deus, eu quero trabalhar nessa área, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e, caramba, vocês são prova disso. Na hora que você se forma e você precisa de emprego, aí você vai começar a ver a coisa acontecer. E eu queria saber de vocês como foi esse processo, porque esse momento é muito crítico e por isso é muito bom você estar com a mente muito bem preparada para esse momento. Então, acho que eu vou começar falando do Ciência Sem Fronteiras, que o Leandro citou ali, que é um programa que eu acho que é extinto agora para graduação, não tenho certeza. Isso, ele não existe mais. Infelizmente. Então, esse foi o maior, acho, processo de desconstrução da minha vida, porque Ciência Sem Fronteiras era um programa do governo de intercâmbio, que basicamente você tinha que ter notas boas e ser da área específica, a área estratégica que eles chamavam, que era a área da saúde, engenharias, basicamente a área da saúde e engenharias, biológicas e engenharias. E quando eu fiz a inscrição, estava no terceiro período, tinha 18 anos, então já era difícil pela idade já em si. Fiz a inscrição para Portugal, porque não tinha domínio da língua inglesa, e no meio do processo eles cortaram um vínculo com Portugal e deram a opção, então meio que forçaram uma reestruturação das pessoas para escolher outros países, Inglaterra, Austrália ou Espanha, eu acho, alguma coisa assim. E eu sempre quis ir, na verdade, para a Austrália, então acabei optando pela Austrália sem pensar muito nisso. Foi uma graça terem quebrado o vínculo com Portugal para eu poder ter ido para a Austrália. Foi bastante difícil, eu fiquei 18 meses, os primeiros 3 meses foram bem difíceis por causa da língua, até se aperfeiçoar no inglês e conseguir ter uma comunicação razoável. Os outros 3 meses foram para conseguir já um nível acadêmico, porque nos últimos 12 meses daí eu estudei mesmo, na graduação normal, não tinha nenhum privilégio a respeito dos estudantes australianos e outros estrangeiros que tinham na universidade. Cursei 2 semestres lá, principalmente voltados à área biomecânica e fisiologia do exercício, que são cursos específicos lá, não fazem parte da fisioterapia, mas que tem o curso de fisiologia do exercício e tem o curso de cinesiologia clínica, que são cursos separados da fisioterapia. Então, eu fiz matérias desses para acrescentar no meu currículo, não tentei procurar matérias, né, que poderia validar depois que eu voltasse, tentei procurar matérias que acrescentasse e que não tivesse aqui mesmo, ou que eu não tivesse a oportunidade de ver com a visão que eles têm lá. Foi uma experiência incrível por causa dos diferentes modos com que eles abordam a própria fisioterapia. Também fiz matérias na fisioterapia mesmo, né, mas fiz essas fora da fisioterapia. Porque eles têm um conceito de terapia muito mais manual do que a gente no Brasil costuma ter. Então, a fisioterapia de contato mesmo. Se você não tiver contato com o paciente lá, né, aqui também deveria ser, mas enfim. Lá, se você não tem contato com o paciente direto, suas mãos na pele do paciente, você está fazendo alguma coisa errada, seja a área que for. Então, foi muito enriquecedor principalmente nesse aspecto, em outros vários aspectos aí da minha vida, assim, né, porque fui bastante novo para lá, mas nessa área de conhecimento, assim, foi sensacional. Quem tiver a oportunidade, quem está na faculdade aí, acho que antes do último ano, né, provavelmente, que pode ter essa oportunidade, não perca, não ache que vai atrasar, porque eu acabei atrasando a minha graduação em 2 anos, por causa dos 18 meses que eu passei lá, mas não me sinto atrasado de forma nenhuma para essa experiência, e sim que foi um adianto na minha vida como fisioterapeuta, já tinha certeza, mas tive certeza 200% que era isso que eu queria para minha vida.
quando fiz esse intercâmbio aí num país que reconhece a fisioterapia muito mais do que em países em que a fisioterapia ainda está em desenvolvimento. Então foi sensacional. Pô, Rodrigão, é legal você falar sobre isso. O Arthur, um dos nossos membros da liga aqui, ele tá falando com a gente aqui diretamente de Portugal. Então, ele tá lá do intercâmbio, enfim, tá aqui online junto com a gente. É um dos nossos moderadores aqui. Mas vamos lá. Como que vocês conseguiram identificar ou como vocês acabaram caindo no barco que vocês estão? Muitos dos estudantes têm uma super dificuldade, uma super ansiedade em decidir que área vai trabalhar ou como as coisas vão acontecer. Então, é, como que foi isso para vocês e o que vocês podem falar para eles? Assim? Vai, outra pessoa. Tá, vou falar então. Então, eu fui a pessoa mais aleatória do curso que eu conheço. Durante toda a graduação, eu quis trabalhar com traumatortopedia e queria ir para a desportiva a qualquer custo. Até que em 2015 eu tive a proposta de fazer uma iniciação científica e trabalhar com ratos. E eu topei. E eu comecei a trabalhar com a Thalita em Atos Otis, que na época ainda tinha vínculo com a PUC, acho que, não sei se ela dava aula na PUC, acho que ela já estava na Federal. Mas era uma parceria que tinha entre a Federal e a PUC, na época a professora Ana Paula também me colocou em contato com a Thalita e eu iniciei a iniciação científica com ratos. Enquanto na graduação eu trabalhava com os ratos da iniciação científica, eu iniciei a monitoria, o que me fez cada vez mais querer trabalhar com traumatortopedia na parte desportiva. Porém, assim que eu me formei e dei início ao mestrado, que eu continuei trabalhando com ratos, então foram 4 anos trabalhando exclusivamente em um laboratório com ratos. Eu tive a oportunidade de iniciar como plantonista, né, depois de formada, lá no Pequeno Príncipe. E na época eu fiquei pensando, será que eu vou? Porque pediatria, eu não quero pediatria, eu quero trabalhar com esportivo, eu quero trabalhar com traumatortopedia. Será que eu vou lá trabalhar no Pequeno Príncipe? Mas na época, como eu era aluna de dedicação exclusiva, obrigatoriamente, de segunda a sexta-feira, eu não poderia trabalhar em outro local. O que me fazia ter somente os finais de semana livres se eu quisesse trabalhar, atuar como fisioterapeuta. E como a oportunidade era no Pequeno Príncipe, eu aceitei. E fui trabalhar lá. Nos primeiros meses, foi um pouquinho difícil, como você ainda não está totalmente adequado, não era o que eu queria, eu ainda bati muito a cabeça, teimando que eu queria fazer traumatortopedia e queria ir para a parte esportiva. Mas, com o tempo, eu fui me encantando com a pediatria e cada vez mais eu percebi que aquilo que eu estudei, tanto na monitoria, na parte da cinésio, quanto o que eu estudava em laboratório, que era uma análise extremamente profunda do músculo esquelético, como aquilo fazia parte do meu dia a dia com as crianças. E o quanto ainda precisava e ainda precisa hoje que profissionais estudem mais a parte pediátrica. Então, como eu já tinha esse viés acadêmico e ele acabou se mesclando durante o meu mestrado, enquanto eu fazia o mestrado, eu atuava na UTI, eu atuava na parte clínica do Pequeno Príncipe e eu, ao mesmo tempo, fazia uma análise profunda do músculo em laboratório. Então, eram coisas que se mesclavam e foi assim que eu acabei ficando na pediatria. Quando eu terminei o mestrado, eu já terminei com a certeza de que eu ia ficar na neuropediatria e com a intenção de trabalhar no doutorado com pediatria, né? E por isso que hoje eu atuo na clínica com neuropediatria, me especializo em neuropediatria e estou escrevendo meu projeto para submissão, um projeto em neuropediatria. Então, assim, nada do que eu planejei fazer durante a graduação foi o que aconteceu. Eu trabalhei e acabei me encantando. E é assim a vida.
Muito legal. É, Emily, conte para nós como foi. então, no meu caso, eu entrei na graduação totalmente aberta e eu não sabia para que área eu ia querer seguir depois de formada, né? Só sabia que eu não ia ser da parte estética, só sabia disso, mas estava totalmente aberta para escolher alguma coisa. E amava ortopedia, meu Deus, queria muito trabalhar com isso. E como eu nunca tive muita grana, assim, eu sempre ia ver a área de atuação e quanto eu ia ganhar. Sempre. Então, eu precisava juntar o útil ao agradável. E eu sabia que logo depois que a gente se forma, é um desafio bem grande montar uma clínica, né? Você precisa ter dinheiro para abrir a sua clínica e até conseguir todos os pacientes e tudo, então era um pouco difícil. E daí, no Emily, final do. deixa eu só, assim, na tua resposta, tente falar para o pessoal como que foi esse processo da tua entrada na residência, porque acho que muitos deles querem saber como que é essa entrada no, assim, por essa via e o que a residência mesmo abriu de caminho para você, e como o teu modelo mental aí, pós-grupo de estudos te ajudou. Tá. Desculpa te interromper, Então, mas só para a gente contextualizar. tá. Então, mais pro final ali, a gente aprende sobre respiratória e foi onde eu comecei a gostar. Então, gostei bastante das matérias e comecei os estágios, né? E eu lembro da Michelle, que foi uma das residentes, que ela foi na sala um dia falar sobre isso, né? Não foi dar nenhuma aula nem nada, mas ela estava conversando assim e falou sobre isso. E dela me falou sobre a bolsa da residência e me disse como que funcionava o processo seletivo. Então, quando faltava um ano para eu me formar, eu fui ver como que seria para entrar na residência. E a gente precisa estudar bastante, né, por causa das provas. Então, tem várias provas, vários hospitais que abrem esse processo seletivo. E a gente precisa ter o currículo, né? E foi uma das coisas também que me motivou bastante a participar da monitoria. Então, em um ano, eu tinha que ter um currículo muito bom para pontuar muito bem para conseguir entrar na residência. E era um ano, último ano, faculdade, TCC, matérias e tudo, então foi bem desesperador. Mas consegui, né? Entrei na monitoria, porque isso conta bastante no nosso currículo. E fiz o TCC, apresentei meu TCC em vários simpósios, participava de tudo que era possível e tudo que valia ponto para entrar na residência. E aí consegui entrar, né, na residência da PUC mesmo, que tem só uma vaga, então é um pouquinho difícil, assim, a gente concorre com bastante gente, currículos muito bons, pessoas muito boas, e eu consegui entrar na residência por 0,5 pontos a mais que a segunda colocada. Então, acreditem que a monitoria me ajudou muito, não só em aprender, né, mas também a pontuar no currículo. Então, foi mais ou menos assim que eu cheguei na área hospitalar. E a residência da PUC é em gerontologia, né? E era a área que eu não queria atuar. Eu sempre queria trabalhar, então, depois que eu comecei a gostar da parte hospitalar, queria trabalhar em intensiva, mas não com idoso. Mas, gente, a população está ficando a maior parte idosa, né? Então, eu entrei na residência e hoje eu penso totalmente diferente. Eu vejo esse público totalmente diferente. Sou apaixonada na geronto e quero continuar atuando. Inclusive, os planos para daqui para frente também é trabalhar na geronto, ter uma clínica especializada em gerontologia. Então, as coisas vão caminhando. É muito difícil, a gente tem que se esforçar muito, tem que achar um rumo, né? Um objetivo, nem que seja desafiador, mas focar para conseguir. Espero que eu tenha respondido a pergunta. Não, respondeu sim. Eu acho que esse é o ponto. A maioria das pessoas, na verdade, o que elas estão falando agora, perguntando, é porque a maioria das pessoas, às vezes quem está no começo do curso, não tem muita noção de como é o processo de entrada numa residência, ou como faz, como aconteceu com a Kátia, né? Como faz para você começar a trabalhar num hospital, como que você chega, né? Se bate na porta lá, entrega o currículo. Ou até no caso do Rodrigo, eu trabalho com home care, eu trabalho numa clínica,
mas e aí, como é que você faz? Como é que você faz para trabalhar com home care? Você vai passando na casa das pessoas dizendo, oi, tudo bem? Eu sou o fisioterapeuta da vizinhança, tá? Um cara legal, lá, fale comigo. Esse processo é muito complexo, né? Até você começar a ter um trânsito, né, de, de pacientes, né? E aí a gente tem dois cenários diferentes. Enquanto você tem alguém dentro de um hospital que tem um salário fixo e que bom, mas o salário fixo não é uma Brastemp, esse é o problema. Aí você tem o outro, ou numa clínica particular que você vai receber um valor X por mês, que acho que é o caso da Kátia lá no Centro Vitória e tal. Ah, não é mais? Não, hoje a gente trabalha por demanda. E aí você tem sei lá, a posição às vezes do Rodrigo, que assim, trabalhou bastante, ganha bastante, trabalhou pouco, ganha pouco. E que é ser um autônomo. Então, ao mesmo tempo, o autônomo pode ganhar 3, 4, 5 vezes mais que alguém que tem trabalha por carteira assinada. Mas esse é o grande dilema que a gente vive sempre. Então, não é muito fácil isso, né? E as pessoas, às vezes, elas se tentam e tendem a querer entrar na residência por causa da grana, porque o salário, pô, são 3 mil reais por mês. Então, né, você tem essa. Você tende a querer entrar na residência. Tem gente, inclusive, que faz 2 residências para ficar mais tempo ainda. O problema é o seguinte: uma hora acaba a residência também, né? E aí, quando acaba a residência, talvez a Emily possa falar até melhor sobre isso, mas quando acaba a residência, você está na mesma posição de um cara que acabou de se formar no mercado, né? Exatamente. Porque você estava lá dentro do hospital, você ganhou um super salário, e por um super salário, né? Super salário para um recém-formado, né? Mas você está lá ganhando um bom dinheiro por um bom tempo e depois você está lá e, tipo, o que eu faço agora? Né? E aí? Então, eu passei por esse processo bem recente, né? Foi exatamente isso que você disse. Como a graduação me formei em fevereiro e eu entrei na residência em março, então não deu tempo de ter, né, viver esse momento. Igual você disse, já recebia o salário, então foi muito tranquilo. Mas quando acabou a residência, foi desesperador, porque eu mudei toda a minha vida por causa da residência, então eu vim morar na rua do hospital, porque eu morava um pouco longe. Então eu aluguei um apartamento, e daí quando acabou a residência. E agora, né? O que faz? Tem que pagar aluguel. E é exatamente a mesma coisa quando a gente se forma, eu acredito, porque você não sabe para onde você vai. E eu vivi isso por um mês antes de ser contratada no Hospital Santa Casa. Então, na residência eu consegui fazer vários contatos, digamos assim, né? Porque possibilita isso, então você conhecer os professores, você conhecer os profissionais, você ter feito estágio, as pessoas lembram de você. Se você se empenhou, né? Porque às vezes as pessoas olham, é só um estágio, mas não, gente, toda hora alguém está observando. E isso de fazer contatos ajuda muito nesse momento. Então todo mundo queria muito me ajudar. Então acabou a residência, todo mundo, o que você vai fazer agora? Porque não tem uma vaga no Hospital Cajuru para te contratar e você acabou a residência. Então todo mundo queria muito me ajudar. Então muitas pessoas me ajudaram, manda currículo ali, manda ali, manda ali. E foi isso que eu fiz. Então fui enviando currículo para vários hospitais, conversando com todas as pessoas que tinham, né, que se disponibilizavam para me ajudar. E, igual eu disse, as pessoas te observam, né, sempre. Então, falam de você. Se vê o seu currículo, fala, eu lembro dessa menina, ela fez estágio aqui antes. Então, isso ajuda bastante. E também não ter muito a cabeça muito fechada para as coisas, sabe? Que nem, eu só vou trabalhar se for nessas condições. Infelizmente, a gente não pode, no caso de quem acabou de se formar, a gente não pode chegar com esse pensamento, sabe? Infelizmente, a gente tem que aceitar mesmo as oportunidades que nos são dadas. Então, até depois da residência, eu trabalhei em um hospital que eu vou dizer para vocês que eu estava ganhando R$ 1.000, né? Então, pense em 2020, um fisioterapeuta, nas condições que a gente está vivendo hoje, ganhar R$ 1.000. É uma coisa, assim, que a gente fica bem chateado, né? Mas são as oportunidades que vêm e a gente precisa aceitar em alguns momentos, né? E eu fiquei trabalhando lá 2 semanas, entende? Não precisou trabalhar mais que isso. Então, a gente precisa não ficar com a mente tão fechada, né?
e aceitar as possibilidades, aproveitar as oportunidades, porque além de fazer contatos, você está mostrando seu trabalho, né? Inclusive, professor, tem um comentário para dizer que eu sei que tem alunos fazendo estágio lá no Cajuru, né? Não sei se nesse momento de coronavírus, eu sei que o hospital abriu portas lá. Não sei se vocês estão me ouvindo. Acho que o Leandro caiu. Tá. Então, eu sei que tem alguns alunos que estão tendo a oportunidade, né, de fazer estágio lá. E as pessoas já estão observando esses alunos, porque eu já fiquei sabendo da gestora mesmo elogiar alguns alunos que estão fazendo estágio e dizer, olha, aquela pessoa trabalha bem, se um dia eu tiver uma oportunidade, eu daria essa oportunidade a ela. Oi, Emily. É a Nathalie. Eu acho que o Leandro tá com a conexão ruim agora. Eu sou uma das pessoas que está fazendo voluntariado lá no hospital. Os estágios não estão ocorrendo, né, devido à pandemia, mas abriu uma oportunidade de um voluntariado para o pessoal que ainda está na faculdade, e então estou aí até a formatura. Mas aí tá tendo, acho que somos em 4 que estamos fazendo voluntariado lá no hospital. Então, e foi uma oportunidade que eu tenho certeza que é um estágio voluntário, né, gente? Não ganha nada, mas para vocês verem que é uma oportunidade que outras pessoas já estão vendo vocês e gostando do trabalho de vocês, mesmo sendo acadêmico. Ouvi até um comentário de dizer que tem acadêmico mais proativo que outras pessoas, assim, que já são formadas. Então, é muito importante a gente aproveitar as oportunidades e isso vai abrir portas, né, futuramente. Acho que não só no hospital, né, Emily? A vida tipo, a gente, principalmente, sim, é feita de conexões, né? Em qualquer lugar, alguém vai estar vendo o teu trabalho, a tua participação. Além de ser um ótimo fisioterapeuta, tem que ser uma boa pessoa também, saber como se comunicar com as pessoas, né? Para fazer um bom networking ali, para ter sempre boas conexões, uma rede de relacionamento bacana para você, se você não consegue algo aqui, você consegue algo em outro lugar, vai sempre evoluindo na carreira aí, graças ao relacionamento com outras pessoas, né? Sim. Outros profissionais e tal. É exatamente isso. Emily, eu escutei um pedaço só do que estava falando, porque a minha internet deu uma balançada aqui, mas eu imagino que pelo que eu entendi da fala picotada, estava falando da galerinha nossa lá que está fazendo estágio voluntário no programa do Covid-19, né? Isso. E disse que as pessoas que estão fazendo estágio já estão sendo vistas por gestores, outros fisioterapeutas. Então, pode ser, é só um estágio. Mas não, gente, sempre todo mundo está olhando. Quem trabalha bem, com certeza terão outras oportunidades depois que se formar. Então, seria esse negócio que a gente estava falando, que o Rodrigo até disse, é fazer o networking, né? Conhecer as pessoas, mostrar o seu lado profissional e pessoal, porque não basta você ser um excelente fisioterapeuta e uma péssima pessoa. Isso só não conta, tem que estar equilibrado, né? E isso gera várias oportunidades. Eu falo por mim, assim, se tem uma coisa que eu construí na minha vida foi relacionamento com pessoas, e isso me fez alcançar voos que eu jamais imaginaria que um dia eu ia passar por isso. E, inclusive, uma das nossas excelentíssimas apresentadoras aqui, a Nathalie, ela é uma das voluntárias que está lá no Cajuru hoje em dia. Ela está aqui, online. Então, pessoal, foi um prazer enorme falar com vocês. Assim, se me deixassem, eu ficaria aqui horas e horas e horas batendo papo. Primeiro porque eu tô com saudade de vocês. Vocês são pessoas incríveis que marcaram muito a nossa história enquanto professores, né? Falo ainda mais da minha história, né? Porque o Rodrigo, antes dele ir para a Austrália, ele era, além de ele ter sido meu aluno de iniciação científica, junto com o Cássio e com o Bertassoni, ele era aluno na turma em que eu comecei a ser professor na PUC, sabe? Então, e aí da mesma forma, na sequência já veio a turma da Kátia e depois a turma da Emily, e assim as coisas foram. Lembro como se fosse hoje o dia que o Rodrigo chegou para mim conversar, que puta que pariu, cara, eu preciso fazer o visto para Austrália, pô, vamos
como que eu faço? E então, assim, foi, pô, várias coisas super sensacionais. Ver a vida passando e ver vocês se tornando os profissionais que vocês estão se tornando e se tornaram, para nós é um orgulho enorme, é isso que faz a nossa, isso é o que faz sentido na nossa vida. Ver vocês tão bem e espalhando isso para outras pessoas é o que alimenta a nossa missão de vida. Tudo que a gente quer é ver as pessoas muito melhor do que a gente mesmo, né? E aí ver vocês aí se desenvolvendo e pô, tocando o barco, isso é maravilhoso. A gente vive para isso e pô, eu sou um cara feliz demais por poder ver vocês mandando bem e sempre vou estar aqui e assim como, né, eu e todo o corpo docente da PUC, todo mundo vai estar sempre de portas abertas, mas pessoalmente falando, Leandro, o meu maior objetivo de vida é ajudar a construir pessoas melhores para o nosso mundo e ver vocês assim me faz ainda mais feliz. Obrigado mesmo pela presença de vocês. Escutar vocês falando para mim é sempre bom demais. Por favor, se quiserem falar, tamo junto. Eu quero agradecer pela oportunidade, fico muito feliz mesmo de poder estar participando. É muito legal você voltar, né? Sempre voltar e poder contar o quanto todos os passos, por menor que tenham sido, foi muito importante. Então, a monitoria, participar dos grupos de estudo, dos simpósios, tudo assim ajuda muito a gente, aprende muito. E voltar e dizer, gente, realmente foi muito legal e tá dando certo, é muito legal. E agradeço muito ao professor Leandro também pelas oportunidades que você me deu, sempre dando força. Eu sempre fui aquela, ai, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Mas você sempre incentivou muito, então quero agradecer e agradecer pelo convite. Eu fico muito feliz mesmo em poder participar. Bom, queria agradecer também, dizer que é um prazer revê-los. É muito bom conversar com vocês de novo, assim, juntinho. E dizer que dá uma nostalgia de lembrar que quando eu estava na monitoria, passando por aquela loucura do processo seletivo, todos vocês estavam comigo no processo seletivo de mestrado. Então a gente a cada etapa ia lá ver os pontos, ver se eu passei, se eu não passei, o que falta agora. E hoje já terminei, vou passar de novo por outro processo, mas é nostálgico, é muito bom conversar com vocês sempre. Agradecer pelo apoio sempre do professor Cássio, do professor Leandro, da professora Ana, de todos os professores, na verdade, né, da PUC, que sempre incentivaram a gente a buscar mais, né, do que a gente vê. Então, acreditar na nossa capacidade e no potencial que a gente tinha na época, ainda enquanto graduandos. E muito bom falar com vocês. Espero que a gente tenha outras oportunidades de compartilhar momentos como esse. Também queria agradecer e dizer que estou muito feliz em participar de um evento da PUC, mesmo não sendo na PUC, infelizmente, por funções adversas, mas bastante feliz por rever aí velhos amigos, amigas, e poder compartilhar um pouquinho da minha experiência aí, que muitas pessoas vão passar pelo mesmo que eu já passei. Então é bastante gratificante saber que a passagem da gente marcou em algum aspecto, a ponto de ser convidado para participar de um evento aí da fisioterapia da PUC. Professor, eu posso falar mais uma coisa? Legal, pessoal. Pode, claro. Eu não posso deixar de agradecer ao professor Cássio também. Eu não sei se ele está vendo nesse momento, mas o professor Cássio me deu duas oportunidades muito incríveis. A primeira foi um pedido que, infelizmente, eu não consegui concluir, então eu achei que ele nunca mais fosse acreditar em mim de volta. E mesmo assim, me deu a oportunidade da monitoria para mostrar que quanto eu tinha amadurecido, quanto eu tinha aprendido. E foi incrível essa oportunidade dele me dar a segunda oportunidade, digamos assim. Então eu não posso deixar de agradecer ele, porque sempre o Cássio foi, eu admirei demais ele. E então eu fiquei muito feliz em receber essa segunda oportunidade dele. Eu agradeço muito, muito a ele. Ele realmente é uma inspiração pra gente, assim como você também é. E eu sou muito feliz por poder participar e ter trabalhado com vocês.
Legal, legal. Pessoal, muito obrigado. Karina, Gabriel, acho que agora é com vocês, né? Valeu aí, pessoal. Foi muito bom estar aqui com vocês. Vamos marcar mais papos assim. Tá bom. Beijão para vocês. Vai lá, Beijo, Gabriel, por tchau. favor.